E aí, galera, eu sou a Rafa Araújo, você está assistindo ao Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a lei orgânica, que é a mais importante para a cidade, e sobre o regimento interno, que é basicamente o conjunto de regras que os funcionários precisam seguir. E para ajudar a gente nessa missão, eu vou chamar hoje o Gustavo Sampaio e a Aline Nascimento. Eu me chamo Gustavo Sampaio e sou professor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. E fui desafiado aqui pela TV Câmara Rio, um desafio que recebo com grande satisfação, de falar um pouco sobre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sobre a lei orgânica da cidade, sobre o regimento interno da casa, e estou aqui à disposição. Oi, me chamo Aline, tenho 24 anos, sou estudante de pedagogia e professora de educação infantil. O que é a lei orgânica do município? Bem, a lei orgânica do município é a lei máxima da municipalidade. É a lei mais importante dentro da hierarquia das leis municipais. Você sabe, Aline, existe um regime de hierarquia entre as normas no direito, entre as leis. No plano federal, por exemplo, nós temos a Constituição, nós temos as leis complementares, temos as leis ordinárias. A Constituição está acima das leis complementares e leis ordinárias. E no âmbito do município, essa que seria uma Constituição, nós chamamos de lei orgânica, que é a lei que organiza a municipalidade. Ela trata dos dois poderes que o município tem, o poder legislativo e o poder executivo. Então, ela cuida de um mínimo de organização do poder executivo, prefeitos, seus secretários, a organização, em tese, da Câmara Municipal, constituída pelos seus vereadores, estabelece as diretrizes de políticas públicas do município, os princípios que regem o município. No nosso caso, aqui do Rio de Janeiro, trata do Tribunal de Contas do município, que é um órgão de fiscalização de grande importância para a nossa cidade. Estabelece o processo legislativo, como se dá no âmbito da Câmara Municipal. Então, Aline, o que é a lei orgânica? É a lei mais importante do município. O nome já diz tudo. A lei que organiza a municipalidade. E embaixo dela são editadas as demais leis do município, as leis ordinárias, as leis complementares. Quando não leis, os decretos legislativos, as resoluções. A lei orgânica é, por assim dizer, Aline, a Constituição do município. E por que se chama lei orgânica e não Constituição Municipal? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta que muitos fazem. Já que é tão parecida com uma Constituição, por que o nome é lei orgânica? Em verdade, Aline, você sabe que o Brasil ele tem um federalismo. A nossa forma de Estado é a forma de Estado federal. Mas o nosso federalismo, diferentemente do federalismo de outros países do mundo, é um federalismo chamado tridimensional. O que isso significa? É um federalismo de 3 níveis. O primeiro deles, a União. O segundo, os Estados-membros. E o terceiro nível, os municípios. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos a União Federal, 26 estados no Brasil e 5.570 municípios. E a Constituição da República, essa sim, que é a lei magna do país, ela diz que a República Federativa do Brasil se constitui da união indissolúvel dos estados e municípios. Então, ela coloca os municípios dentro dessa universalidade do sistema federal. Mas, a rigor, para responder a sua pergunta, Aline, o federalismo se forma do quê? Da união de vários estados. Como foi lá nos Estados Unidos da América, em 1787, quando os americanos promulgaram a sua Constituição, que está em voga até hoje. Aqui no Brasil, nós saímos do Império, que terminou em 1889, com a queda do gabinete do Visconde de Ouro Preto, e proclamamos a República.
E, com isso, nós implantamos no Brasil, copiando dos Estados Unidos, o federalismo. Só que o Brasil era um Estado centralizado do Império, chamado Estado unitário. Então, em verdade, o nosso movimento foi o oposto do movimento dos americanos. Nós saímos de um unitarismo e nos descentralizamos em estados. Então, com isso, a doutrina dos professores de direito constitucional reconhece que a União tem a Constituição, é a Constituição do Brasil, e os estados que o compõem têm suas constituições, as constituições estaduais. Já os municípios não, porque os estados não são propriamente o resultado da união de municípios, como a União é o resultado da reunião de estados. Os municípios são repartição administrativa no âmbito dos estados para bem gerir os serviços públicos e desenvolver algumas competências. Mas a Constituição incluiu esses municípios dentro do complexo da federação. Então, resolveu-se dizer o quê? Que como o federalismo é a união de estados, então a União tem Constituição, os estados têm Constituição e os municípios têm suas leis orgânicas, as leis que organizam esses municípios. Agora, vale aqui uma observação, Aline. Se você observar, a grande maioria das leis orgânicas do Brasil se assemelha muito, porque o município não pode estabelecer na lei orgânica o que ele quiser. Ele tem que seguir preceitos que estão na Constituição do Estado e que estão na Constituição Federal. Então, em verdade, a liberdade que os municípios têm para a edição da lei orgânica é bastante restrita. Ela pode ser alterada? Sim, sim. E, nesse sentido, eu provo que as leis orgânicas se parecem muito com a Constituição, porque a Constituição também pode ser alterada, não é? Tanto a Constituição Federal, a Constituição da República, sofre as chamadas PECs, propostas de emenda à Constituição. São tão faladas na imprensa, não é? A Constituição do Brasil, de 1988, nesses 32 anos, já sofreu mais de 100 emendas. E as constituições dos estados também podem ser emendadas mediante PECs, propostas de emenda à Constituição. Se a lei orgânica é, no seu espírito, a Constituição do município, ela pode ser emendada para que ela possa ser atualizada conforme o tempo, de acordo com as mudanças de entendimento da sociedade, não é? Então, conforme os entendimentos mudem, a sociedade evolua, a sociedade mude, a lei orgânica pode sofrer algumas alterações através de propostas de emenda à lei orgânica. E, com frequência, isso acontece no âmbito das câmaras municipais. Então, Aline, se lá na esfera federal é o Congresso Nacional que edita as emendas à Constituição, se nos estados são as assembleias legislativas, que são os parlamentos estaduais, que emendam a Constituição do Estado, no município é a própria Câmara Municipal, que é o parlamento do município, que edita as emendas à lei orgânica do município. E agora a gente vai para um rápido intervalo e o Se Liga na Câmara volta já já para a gente continuar conversando sobre lei orgânica e regimento interno. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero te fazer um convite. Vai lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e diz o que você tem dúvida sobre a Câmara dos Vereadores. A gente te responde aqui no programa. E agora você continua com o bate-papo entre o Gustavo e a Aline. Quem estabelece o regimento interno da Câmara? A própria Câmara. Veja você que é outra questão que eu considero repetida do padrão federal e do padrão estadual. Quando você verifica quais são as espécies normativas que a Câmara Municipal utiliza para produzir as normas dela provenientes, nós temos as emendas à lei orgânica, já falamos delas. Temos as leis complementares, que vêm para regulamentar, abaixo da lei orgânica,
questões que estejam tratadas na lei orgânica. Temos as leis ordinárias, que se destinam a tratar de tudo aquilo que não é reservado às outras espécies normativas. Tanto assim que lei ordinária é o que tem maioria. A lei orgânica diz também os decretos legislativos e as resoluções. Resoluções são uma espécie normativa que o parlamento usa para disciplinar questões internas suas, exercer competências privativas suas, que não podem ser controladas pelos outros poderes. Você me entende, Aline? Porque quando você fala, por exemplo, da aprovação de um projeto de lei, aquele projeto, quando é aprovado pela Câmara Municipal, para se tornar lei, ele tem que passar por onde e por quem? Lembra? Pelo prefeito. O prefeito tem o poder de sancionar ou de vetar. Mas tem certos atos da Câmara que não podem passar pelo controle do prefeito, sob pena de a Câmara não ter autonomia nenhuma. Então, esse é um dos casos. Regimento interno da Câmara Municipal, que foi a sua pergunta. Quem faz o regimento interno? É a própria Câmara. Porque o regimento interno, ele é uma base normativa, um diploma normativo que regulamenta o funcionamento interno da Câmara. Então, se o prefeito tivesse a possibilidade de dizer sim ou não ao regimento interno ou a cláusulas do regimento interno, ora, a autonomia da Câmara Municipal, a independência funcional do Parlamento estaria comprometida. Então, qual é a conclusão a qual você chega, Aline? Que o regimento interno não pode ser estabelecido nem por lei ordinária, nem por lei complementar, senão o prefeito poderia vetar. Então, ele é estabelecido por resolução. É uma espécie normativa chamada resolução, que no âmbito federal existe para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e aqui no âmbito do município existe para a Câmara. Uma resolução da Câmara pode instituir, como já foi feito por aqui, é claro, o regimento interno da Câmara. O regimento interno da Câmara, ele tem que estar de acordo com a lei orgânica, porque a lei orgânica é a lei das leis do município. Mas a lei orgânica não prevê tudo. Assim como no âmbito federal, a Constituição não prevê tudo. Então, no que a lei orgânica não prevê, o Poder Legislativo regulamenta a sua organização interna através do seu regimento interno. Todos os parlamentos do Brasil têm regimento interno. Sabe quantos são, Aline? 2 federais, Câmara dos Deputados e Senado, 26 estaduais, 26 assembleias legislativas, 1 no Distrito Federal, a chamada Câmara Legislativa do Distrito Federal, em cada um dos 5.570 municípios, uma Câmara Municipal. Cada uma delas elabora o seu regimento interno. E agora eu vou interromper o papo dos dois rapidinho para te fazer uma pergunta. Você já se vacinou contra a Covid-19? Para ajudar na luta contra o coronavírus, o saguão aqui da Câmara virou também um ponto de vacinação. E nesse saguão aqui costumam acontecer várias exposições gratuitas e quem vai ajudar a gente a explicar um pouco melhor como funcionam essas exposições é a Márcia do Centro Cultural. Vamos lá? E aí, galera, vocês devem estar reconhecendo esse local porque eu já estive aqui antes e hoje eu tô aqui pra gente entender um pouco melhor como é que funcionam as exposições ali no saguão do Palácio. E quem vai ajudar a gente hoje é a Márcia. Tudo bem, Márcia? Oi, tudo já, e você? Tudo. E como é que funcionam as exposições lá embaixo? Normalmente a demanda pelas exposições vem através do gabinete de algum vereador, que faz através de ofício para a presidência da casa, solicitando o espaço, o período que quer e a presidência encaminha para nós o ofício autorizando e cabe a nós então entrar em contato com a pessoa responsável pela exposição para ver se para entender um pouco da montagem, porque nosso prédio ele é tombado, então você não pode colocar exposições presas na parede, porque o IFAM não permite. Então a gente tem que entender mais ou menos como é que vai ser montada, qual a área que ele vai utilizar para ver se não vai
ocupar área de fuga, extintor de incêndio, essas coisas todas, né? Tem umas regrinhas a serem seguidas. Exatamente, né? Porque o IFAM vem em cima da gente. E aí a gente, uma vez cumprida essa metodologia do espaço, né? A gente aborda um pouquinho do tema também. Porque, assim, por sermos uma área legislativa, né? Um espaço legislativo, a gente não pode... Tem que ter um pouquinho de sensibilidade sobre o tema a ser abordado para ver se não entra em conflito político, nada disso. E uma vez abrangendo tudo dentro do ok, o espaço fica reservado e no dia, então, a gente desce para acompanhar a montagem e verificar tudo direitinho. É super simples. Você pode fazer uma. Quem sabe mês que vem eu tô não lá. É isso? Então. Obrigada, Márcia. Nada, que isso. E agora, vamos ver um pouco mais do bate-papo dos dois. O que acontece se alguém descumprir o regimento interno? O descumprimento de uma cláusula do regimento interno é o descumprimento de uma norma jurídica. Você concorda? O regimento interno institui normas jurídicas. Essa resolução que institui o regimento interno prevê normas jurídicas que têm que ser cumpridas. Então, um eventual descumprimento do regimento interno pode ensejar algumas consequências. Se o vereador o fizer individualmente, numa desobediência às prescrições regimentais, ele pode até sofrer uma sanção pelos seus colegas, uma sanção imposta, recomendada pelo Comitê de Ética do Parlamento. Em último caso, se for uma violação imperdoável, ele poderá até perder o mandato de vereador. Agora, quando se trata de erros comuns, erros perdoáveis, erros que nós chamamos no direito meramente procedimentais, erros de procedimento legislativo, vícios de procedimento, esse erro pode ser reparado de duas formas. Ou a própria Câmara Municipal volta atrás, reexamina aquilo e repara o erro, ou isso pode ser judicializado. Pode-se questionar judicialmente a violação do regimento da Casa Legislativa. Não é o que se espera que seja comum. O que se espera que seja comum, em defesa da autonomia, da independência do Parlamento, é que o Parlamento, por conta própria, estabeleça as suas devidas medidas para adequar o funcionamento da Casa ao regimento interno. Ou seja, o regimento interno é a norma de funcionamento interno daquela casa parlamentar. Os primeiros a cumpri-lo têm que ser os vereadores, necessariamente. Agora, cabe a todos nós, que somos cidadãos, eleitores, munícipes, fiscalizar isso tudo. Porque os vereadores, assim como os deputados federais em Brasília, assim como os deputados estaduais no Estado, são nossos representantes, são nossos mandatários. O titular do poder é o povo, como diz a Constituição da República. Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o poder emana do povo. Agora, o que se espera é que os vereadores sejam os primeiros a cumprir o regimento interno da Casa, que pode ser alterado também. Para terminar, Aline, ele pode ser alterado. Da mesma forma que outras leis podem ser alteradas, o regimento pode ser alterado através da chamada emenda regimental. Mas aí não é violação do regimento, é mudança do regimento. Quem pode mudar o regimento? Os próprios vereadores, através do processo de elaboração de uma emenda regimental que se dá por uma resolução que altera aquele regimento interno do Parlamento. Então, por tudo que nós vimos e comentamos, o federalismo no Brasil é um federalismo de 3 andares: União, Estados e municípios. E essa democracia, cujo poder emana do povo, que é o regime de governo do Brasil, regime democrático, é uma democracia que não se exerce apenas
através dos representantes eleitos no Congresso Nacional, exerce-se também através dos parlamentares estaduais e dos parlamentares dos municípios. E esse município, é claro, tão importante para todos nós, tem por sua lei máxima a Lei Orgânica do Município. E para lembrar, o município é a única esfera de governo no Brasil que não tem 3 poderes. A União tem poder legislativo, tem poder executivo, tem poder judiciário. O Estado tem poder legislativo, tem poder executivo, tem poder judiciário. O município não. O município só tem poder legislativo e poder executivo. Só tem 2 poderes. Então, essa lei orgânica é a lei que rege o município, dirige o município e cuida da organização desses 2 poderes, do poder executivo e do poder legislativo, claro, sempre respeitando os preceitos constitucionais da Constituição da República e também da Constituição do Estado, onde estiver aquele município. Aqui no Rio de Janeiro, temos 92 municípios, 92 leis orgânicas, todos obedientes, portanto, à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que deve obedecer à Constituição da República, que é a Constituição do Brasil. E nosso Rio de Janeiro, que um dia foi capital do país, é, claro, uma das cidades mais importantes do Brasil, com mais de 6.700.000 habitantes. Então, é um município de grande envergadura e a sua lei orgânica se torna preciosa, fundamental. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta para conversar um pouco mais sobre o Poder Legislativo e eu te apresentar um outro cantinho aqui da Câmara. Até lá!